Bom, galera, então 48 do segundo tempo. O Lidão tá aqui ainda. Claro, Tá aqui né? Ainda. Caralho. Claro que ele tá aqui. Corta. Bom, hoje então é dia 2, segundo dia aqui em Chicago. A gente tinha uma entrevista marcada para hoje, mas acabou não rolando, infelizmente, por enquanto, na verdade, né? O Bridge vai ficar aqui na semana que vem ainda, então tem a chance de remarcar. Eu já vou ter ido embora, mas a gente agora tá aqui num lugar bem legal de pizza aqui, tomando algumas cervejas. A gente tomou Three Floyds, Clown Shoes, Half Acre, uma série de cervejas bacanas, locais. E o dia hoje vai ser bem mais tranquilo. Ontem na Local Option a gente fez um bottle share com americanos. Foi bem legal, a gente tá revendo os vídeos aqui do bottle share, foi animal. As coisas saíram do controle ontem, cara. Ontem o negócio saiu do controle porque muita cerveja boa, muita gente bacana. E enfim, foi legal pra caramba. Aproveitar as oportunidades, né, velho? Então, não é sempre que a gente pode tomar Madame Rosé da Goose Island. Tinha Bourbon County, tinha Trillium, tinha Red Topper, tinha The Alchemist. cara, que é Red Topper, né? A galera tinha divide bastante cerveja aí no Brasil. Bottle sharing já é bem comum aí. Agora, cara, para e pensa quando a gente teria a oportunidade de fazer um bottle sharing com os locais de Chicago, com os beer nerds, né, os beer geeks de Chicago. Então, foi muito legal, a gente foi muito bem recebido, a gente foi abraçado pra caralho pelos caras. Os caras piraram nas brejas brasileiras que a gente trouxe. Os caras adoraram a Voss India Pale Lager, a Evermain da Everbrew, a Mosaic Lover da Dogma piraram, a Oxbox, a Overdrive acharam muito juicy, achei da hora. E os caras estavam chamando a gente de Brazilian Storm. Tipo, os caras piraram, cara. Os caras gostam de brasileiro, a gente levou cerveja, então tipo assim, foi uma coisa legal, uma experiência bacana de ter, né? Foi uma experiência sensacional. As coisas saíram do controle, cara. Tipo, nossa, a gente chegou chapado mesmo, passamos do limite, com certeza. Pagaram até dose de gin pra gente, porque a gente teve que fazer o nosso batizado, né? Batizado de Chicago, a gente tomou um drink, procura aí no Google, chama Milord. É gin, eu acho. Cara, é horrível, é uma bosta. O cara falou que, tipo, é o princípio ativo do absinto. Sei lá que merda que era, mas era... Mano, era horrível, velho. Era do mal. Tinha gosto de alguma coisa que não é uma bebida alcoólica, assim. Observação. On the house, cara. Os caras não cobraram da gente, velho. Tipo, a gente levou umas brejas do Brasil e os caras receberam tão bem a gente que eles falaram, velho, vocês não vão pagar não, velho. Vai embora, tá tranquilo. Então, entrando e saindo do bar, tivemos uma puta experiência e como convidados, acabamos não pagando nada. Acho que é o tipo de experiência que a gente faria se a gente recebesse americanos no Brasil, né? Sim. Porra, toma aí, não se preocupa, tá ligado? Mas honestamente eu não esperava que isso fosse acontecer aqui. O americano é um pouquinho mais fechado, o brasileiro é muito receptivo, né? Então é por isso que eu fiquei bastante impressionado, o que mostra que realmente o mundo cervejeiro une muitas pessoas, cara. Isso é muito legal, porque se a gente estivesse aqui numa comunidade americana normal, a gente não teria sido tão bem recebido, que nem a gente foi ontem. Por que a gente foi bem recebido? Porque eram beer nerds, eram beer geeks, que nem a gente. Pessoas que gostam de cerveja, que querem estudar e tal. E é legal que assim, no papo vai, papo vem, né? Os caras, não, amanhã vamos levar vocês pra Three Floyds, Indiana. Amanhã vou levar vocês na On Tour, que a gente tá aqui no bairro da On Tour agora. Levar vocês na Forbidden Route, enfim. Os caras já quiseram montar uma programação com a gente, porque realmente a gente conversou sobre 1000 assuntos, conversou sobre futebol, NBA, sei lá, cachaça, falamos de uma série de coisas, comida, feijoada. Você lembra o que foi de feijoada? Não. Enfim, a gente falou de 1000 assuntos. O cara que você coloca aí só pra me fuder, né? Você lembra disso, Felipe? Não. A gente falou sobre muitas assuntos, então assim, foi uma puta experiência de troca de... experiência mesmo, cultura, sabe? Cultura, Então, recomendo, acho que a gente recomenda fortemente, se você vier aos Estados Unidos, traga cervejas brasileiras de alguma forma, se apresenta, vai no bottle share, tenta achar os bares, né? Eu acho que começou assim, a gente nem sabia que ia ter um bottle share. Não, eu não sabia, Na verdade a gente foi atrás, algumas indicações, claro, de pessoas também pela internet que comunicaram com a gente, falando, o Local Option é um lugar legal. A gente chegou lá e falou, cara, realmente isso aqui parece um lugar bem, vamos falar assim, comum aqui da comunidade cervejeira, tá ligado? Um lugar simples, mas com muita cerveja boa. Chegamos lá, tava rolando um bottle share, tá ligado? A gente falou, tem umas brejas brasileiras, os caras Bora lá. Bora lá.
senta aqui com a gente. Os caras incluíram a gente mesmo no bottle share, tipo, todas as brejas que eles serviam tinham um copinho pra cada um. Então foi muito legal, cara. A gente tomou umas sours que a gente nem conhecia a cervejaria, coisa fina mesmo, assim. E uma coisa engraçada que aconteceu foi a galera olhar, por exemplo, na Overdrive, né? Sim. É uma Northeast IPA. E o pessoal achar que era uma IPA da Bahia, do Brasil. Tipo assim, Northeast do Brasil. E não tipo uma New England IPA, sabe? Aí, enfim, foi engraçado, foi legal. E vale a pena. Se você vier para os Estados Unidos, procura aí no Untapped, procura não no Beer, porque agora tá em descrédito. Mas procura no Beer Advocate, esses sites. Grupos de bottle share e vem e participa. Os caras estão abertos, mesmo se você não trouxer cervejas absurdas do Brasil, pra eles, por ser brasileira, já é absurdo. Entendeu? Sim, é legal, né? É só imaginar, né, cara? A gente tá apresentando nossa cultura pra eles, né? Trazendo um pouco das cervejarias brasileiras pra cá, pra mostrar a cara do Brasil. E é muito legal. Tudo começou, na verdade, com um programa que chama Beer Exchange App, que eu conheci alguns cervejeiros locais para trocar cervejas. Então eu já avisei que eu estava vindo do Brasil, perguntei o que eles queriam, o que eles tinham interesse. Eles não sabiam muito, então eu que acabei indicando as cervejas para eles. Viraram com a Pink Lemonade, né? Com a ideia da Pink Lemonade. Eles não tomaram ontem lá porque não estava gelada, mas assim... Então assim, tente conhecer os cervejeiros locais que você vai acabar entrando. Você vai ver que assim, basta você criar ali um caminho inicial, dar o primeiro passo. Ponto de entrada. Velho, o negócio vai fluindo e a gente, quando a gente foi ver, a gente tava tendo uma das melhores experiências, eu acho que a gente poderia ter nessa viagem, de tipo assim, realmente imergir na cultura e na comunidade cervejeira aqui de Chicago. Foi insano, cara. Experiência única. Infelizmente a gente não tem tanto vídeo, a gente não conseguiu gravar lá, mas é exatamente por isso, porque nem tudo dá pra gravar. E os vídeos que a gente tem são só pra maiores, de 18 anos. Mas, cara... É isso, né, cara? Às vezes a gente tem que desencanar um pouco também pra viver a experiência, não ficar tão encanado em gravar, né? Então... Na verdade, esse é o maior desafio que a gente tem quando viaja, porque a gente tem audiência, a gente cria conteúdo, mas a gente tá numa viagem que tudo acontece muito rápido e aí, gravo, não gravo, vivo, não vivo, entendeu? Então, assim, é uma linha bem tênue ali que a gente... tem um equilíbrio, né? Grava bastante, mas curte bastante também. Mas é melhor viver e depois a gente contar pra galera o que aconteceu dessa forma, tá ligado? Então é isso aí, galera. Façam isso. A comunidade cervejeira não é só unida no Brasil, assim, de tipo, um puxar o outro e tal. Aqui nos Estados Unidos a gente foi muito bem recebido pela comunidade cervejeira e isso foi muito foda, cara. Então beleza. Isso aí. Fechou? Valeu. Fechou. Bom, agora a gente está aqui na On Tour Brewing, acho que ficava 1 quilômetro mais ou menos da pizzaria que a gente estava. E eles têm 12 cervejas on tap e a gente vai experimentar as 12. Vamos experimentar as 12 cervejas, a gente vai pedir de 4 em 4 cervejas. Então, até agora a gente pediu a German Pils, a Bavarian Witch, a ESB e a ESB com nitrogênio, né? Então, vou mostrar um pouquinho da cerveja para vocês aqui. Bom, galera, 48 do segundo tempo, estamos aqui ainda na On Tour. A gente encerrou todas as cervejas, são 12 cervejas. Eu acho que dá pra gente, eu pelo menos vou enfileirar 3 cervejas que eu gostei muito. E acho que nós dois vamos concordar que a Guava Sour, que é a Circling Skies, foi a melhor. Assina embaixo. Isso, é uma sour com guava, goiaba, pink guava eles chamam aqui, deve ser a goiaba vermelha no Brasil. Depois, eu diria que foi a West Coast IPA, que chama It Takes Two. Certo? Embaixo também. Sim. E por último, eu ficaria entre a Double IPA e a German Pils, por incrível que pareça. Eu gostei da German Pils, cara. Eu, como fã da escola alemã, eu fico com a German Pils em terceiro lugar. Então fica entre German Pils e Double IPA. Uma coisa que a gente achou meio assim, pra não ser muito chato, é que tem a SB, que chama Drifting and Dreaming, e tem a SB com nitrogênio, né? Eu não sei, cara, é bonita, tá, mas
isola a cerveja, tá ligado? Perde tudo quase, assim. Fica estranha pra caramba. Eu pessoalmente não gosto de nitro em cerveja. Você vai tomar na Founders, provavelmente lá eles têm a Rubius nitro eles têm e a American, CO2. eles têm milhares de de diferença, cara, que é, tipo, a carbonatação, tipo, o CO2, ele traz uma cremosidade, uma efervescência. A cremosidade você vai encontrar na espuma e no nitrogênio, que é legal. Mas eu não tô tomando cerveja por causa da espuma. Eu tô tomando, é lógico, a espuma ajuda, é importante, mas o principal é a cerveja, o mouthfeel, né? Você tipo, tá tomando um copo de leite do pinguim. Sensação de bolsa, eu falei. Sensação do quê? Sensação de bolsa, eu falei. Gente, o dia inteiro tá bebendo. Desculpa, mas é o seguinte, a sensação de boca... De novo, corta. A sensação de boca eu acho que é o mais importante, o sabor. Então o sabor dela, eu acho que assim, a carbonatação é importante, a refrescância. O nitrogênio acaba matando isso, deixa ela meio aguada e tudo mais. Então tirou o que eu gostei da SB deles, muito boa. Mas é foda isso, né? Porque você imagina, o cara tem um puta trampo pra fazer cerveja, tal, insumo, processo, puta ideias, tal. Aí é como se o nitrogênio eliminasse a maioria dessas propriedades, né? Pra mim, na SB, ficou muito mel, ficou muito malte, aquele grainy sweet, sabe? Aquele negócio tipo de grão doce, assim. Muito aroma de mel, até um pouco de mosto mesmo. Enquanto a SB sem nitro, ela tava, na verdade, tipo, bem aromática, aquele lúpulo terroso, tinha um maltado, mas ela tinha muito mais lúpulo no aroma e no sabor. Então eu acho que, assim, é uma coisa minha, eu não gosto muito de nitro na cerveja, mas, por exemplo, na Rubius da Founders, você vai perceber isso, cara. No nitro fica muito doce, cara. A Rubius da Founders já é difícil de beber sem nitro, né, mano? Cara, porque é enjoativa, né? Então, mas, cara, com nitro, ela é extremamente doce. Eu tomei as cegas as duas, cara. Pegar. E, tipo, foi bizarro, assim, era muito mais doce. Bom, então é o seguinte, galera. Estamos acabando aqui num tour, um brinde aqui, e vamos de bike até Downtown, Chicago, porque hoje à noite tem barbecue americano feito por brasileiros e nós somos os brasileiros. Certo, Bridão? Certo. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, então aqui a gente tá na On Tour Brewing. A cerveja que eu me apaixonei aqui por eles é a Guava Sour. Adoro goiaba no Brasil. Então eles fizeram uma sour com goiaba, boa demais. Recomendo pra quem vier. Esse é o estado de quem resolveu andar de bike 6 km saindo da On Tour. Olha o Bleed aí que inventou essa merda dessa história. Olha, mano, tomou uma chuva, mano. Aí chega no quarto agora, 900 graus negativos, ou seja, pra dar gripe, e amanhã começa nosso tour em Grand Rapids. Não chora, Ferreira, pelo amor de Deus. Olha lá. Não chora, não. Beleza. Andando de bicicleta. De boa. Andando de bike aqui em Chicago. Os lugares aqui, Best Buy.